Tranquilo, amiga. E aí, um dos apresentadores sou eu, que sou Anthony Thiago. Tenho um cabelo cacheado, os olhos pretos. E aí, sou um homem com deficiência física especificamente. Atualmente, sou monitor da disciplina de Educação Inclusiva. Faço parte da Aliase, do Frestas, do Propaz e entre outros projetos. E falar e convidar, né, um dos nossos convidados que tá aí super famosinho, estourado nas redes sociais. Emanuel, manda o alô, faz aqui o teu charme, homem. Pegue a câmera, o microfone. Estás por aí? Tô aqui. Olá, boa noite, pessoas. Obrigado mais uma vez por esse convite, por esse espaço. Ana e Anthony, muito obrigado. Obrigado a todas e todos que estão aqui. Sou Emanuel Castro, co-diretor do Vale PTD, uma ONG, né? Sou cineasta, radialista, estudante de psicologia também. E sou, assim, tenho 35 anos. Deixa eu ver. Então, eu começo com minha apresentação, também eu passo áudio de inscrição para todos que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Eu começo assim, eu sou um homem, tenho uma pele clara, sou cis, bissexual, tô com a camisa branca, polo, né? Ela tem preto, branco, com as listras verdes. Uso óculos quadrados, tenho um cabelo curto, um castanho médio, um castanho escuro. É, Estou com 3 pulseiras, uma pulseira preta, outra pulseira prateada, que é da cancerina de Harry Potter, e outra pulseira prateada. Estou com colar dourado, né? Tem um pouco de barba rala. Sou uma pessoa com nanismo ou baixa estatura, que é o correto. E sou militante pela diversidade. Atrás de mim tem uma parede bege e do outro lado tem uma janela, mas que não dá para muito ver, visualizar muito bem. É isso. Então, acho que a gente pode partir. Boa noite, gente. Eu sou Haná, obrigada, Anthony e Emanuel. Oi, Lucy, tudo bom? Rapidão, gente. Quem tiver com dificuldade ou tem dificuldade de escutar, tem uma ferramenta de 3 pontinhos ao lado no Google Meet que você pode ativar a legenda, Isso. tá? E aí, caso não tiver dificuldade de correr com a internet, aí vocês podem habilitar. E o meu sinal em Libras é assim. Estou aprendendo Libras também, esqueci de dizer. Estou estudando de Libras também. Super legal. Então, sou Haná, sou formada em Cinema e Audiovisual pela UFPE, sou graduanda em Psicologia pela Fafiri e sou ligante da Liase, né? Sou uma mulher de cabelos cacheados na estatura dos ombros, cabelo da cor de castanho média, estou usando uma camisa vermelha, o meu fundo é branco desfocado, uso óculos redondos, e é isso, vamos começar, né? Eu acho importante a gente começar compreendendo a temática, né? E o porquê dessa temática. A gente, quando estava no momento de preparação do curso de extensão, a gente queria trazer para vocês temáticas que não fossem muito discutidas no meio acadêmico, né? A gente sabe que muitas vezes o meio acadêmico falha em algumas questões. Ontem mesmo a gente estava falando, poxa vida,
temos tanto embasamento teórico, né? Porque não implementa essa questão da espiritualidade no currículo, né? E não é diferente com outros temas. A academia tende a ser mais tradicionalista, né? Com exceção de alguns poucos discentes e docentes, com alguns cursos, né? Então, a gente, entre todos os temas que vocês vão assistir essa semana e a próxima, a gente decidiu falar sobre gênero, sexualidade e os cuidados no campo da saúde. E como é um tema muito abrangente, né? Como é que a gente fala de gênero, sexualidade no campo da saúde? São tantos caminhos para seguir, não é mesmo? Então a gente decidiu optar por um recorte. Então a gente optou por falar sobre esse recorte da população LGBTQIA+, e essas dificuldades enfrentadas no campo da saúde. Então, eu, Anthony e Emmanuel, vamos falar um pouco cada sobre essas dificuldades, e eu sempre parto de um ponto histórico, né, essa questão sócio-histórica, que me enche os olhos, né, a gente conseguir compreender por que a gente está onde a gente está, por que a gente age dessa forma, como a gente age como indivíduo e como social, né, e com a história, né, LGBTQIA+, não é diferente. E aí a gente poderia se perguntar de onde partir, né, essa questão. Como a gente está falando do campo da saúde, a gente está falando do Brasil, então a gente optou, vou passar aqui, a gente optou por começar falando sobre o Brasil colônia, por que não? A gente sabe que a Igreja Católica difundiu a cultura em massa, né, as formas como a gente pensa até hoje, as formas como a gente age muitas vezes, né, os preconceitos e as finalidades, nossos objetivos de vida são muito pautados pela religião também, né? Então, sabendo que naquela época a colônia sempre foi muito influenciada pelo reino, mas também pelas questões da religião, afinal, a igreja também era influenciada, o reino também era influenciado pela igreja. Então, à medida que essas colônias iam recebendo esses colonos, muitas coisas iam ficando à margem da sociedade, muitas coisas entravam em discussão, muitas coisas eram colocadas à mostra, né? Então, a partir da invasão portuguesa, nesse contexto LGBTQIA+, muitas coisas precisaram ser mudadas, né? A gente pensa, poxa vida, como é que eram os povos originários antes da invasão portuguesa? Bem, há muitos relatos, principalmente se vocês se interessarem pelo assunto, tem um livro de Trevisan, que eu me baseei muito nele, gosto muito, que é Devassos no Paraíso. E ele fala muito sobre essa chegada e como algumas práticas de indígenas, dos povos originários, foram permeadas por violências, sabe? E não só violências simbólicas, mas realmente violências de formas mais literais, né? De violências físicas. Naquela época, muitos povos originários tinham como naturalidade algumas práticas homossexuais, algumas práticas sodomitas, né? E que aos poucos, devido à chegada dos jesuítas, à chegada de algumas leis ditas sagradas do reino português, trouxe essa visão que temos hoje em dia, né? O que é natural, o que não é natural, o que nos é dito como padrão. Então, é necessário que a gente consiga compreender nossa história para entender como é que a gente está agindo hoje. Será que a gente mudou tanto assim ou será que a gente ainda está muito atrasado nesse ponto, né? Lembrando que nós somos indivíduos, mas também somos sociais, né? É essa alteridade que faz com que nós sejamos nós mesmos e a sociedade possa se constituir, né? Da melhor forma possível. Então, com a invasão portuguesa,
muitas leis foram trazidas pelo Ocidente, né, pela Europa, mercantilista, por Portugal. E entre elas, o peccato nefando, né, que fazia parte de um dos 4 clamantia peccata, me perdoe meu latim, que seriam os pecados que clamam aos céus. Esses pecados são pecados bíblicos, que estava muito vigente na sociedade europeia da época. Entre eles estava a questão da opressão aos pobres, se eu não me engano, tinha a questão de matar o próximo, não me recordo do terceiro, e o pecado nefando, que seria justamente a prática de Sodoma, né, sodomita. A gente fala muito sobre essa questão sodomita, né, como os relatos portugueses falavam muito, inclusive, da Inquisição. E aí a gente pensa muito na colônia brasileira como sendo um lugar de sujeição, né? Mas a gente, quando pensa em Inquisição, talvez a gente pense mais numa Inquisição europeia, né? Numa questão mais ocidental e não colonial. Mas a Santa Inquisição também houve no Brasil, né? E também entrou em vigência algumas leis, alguns códigos sobre a questão LGBTQIA+, né? Práticas sodomitas. Então, Trevisan tem um trechinho do livro dele que ele traz assim: a Carta do Rei especificava e ressaltava 4 casos de punições. Isso já não mais nessa questão dos clamantia peccata, né, dos pecados que clamam aos céus, mas a jurisdição portuguesa quanto aos crimes da colônia, né? Então, se fossem comprovados os crimes de heresia, traição, sodomia e falsificação de moeda. Então, a sodomia, né, o ato entre 2 homens ou 2 mulheres, nessa época mais visado a homossexualidade masculina, era colocada, pautada nesse mesmo patamar que esses outros crimes, né? E aí a gente se pergunta, poxa, todo mundo vivia sobre esse regime? Bem, sim, mas é claro que a gente sabe que aqueles que continham mais dinheiro, né, mais prestígio social, podiam apelar. Aqueles que não, infelizmente, eram levados à fogueira. E as pessoas de uma classe mais alta, que tinham mais prestígios, poderiam reverter, sim, a pena, em 10 anos de degredo, né, em exílio, ou uma pena de até 100 cruzados. É algo que a gente percebe até hoje em outras questões políticas e jurídicas, que ter prestígio, ter dinheiro lhe ajuda bastante, né? E aí a gente percebe também como essas ordenações, né? A gente sabe que tiveram várias ordenações relacionadas aos reinos vigentes, né? Que também foram se atualizando e se modificando com o tempo. Primeiramente, a gente tem as ordenações afonsinas, que é do século XV, cerca de 1446, por ali, e que visava essa prática sodomita como um crime passível de pena de fogo, né? No caso, a pessoa iria para a fogueira. A ordenação manuelina já é um século depois, já acho que 1601, não, perdão, 1521, né, século XVI, por ali. E aí ele pregava essa questão das ordenações afoncinas, mas com um quê a mais. No caso, eles falavam que a morte dos sodomitas não só deveriam ser apenas por fogo, né, mas eles deveriam queimar até virar pó, para que assim não restasse nenhum rastro das memórias dessa pessoa, desse pecador, dessa pessoa que cometia o crime. Logo depois a gente tem as ordenações filipinas,
que são ordenações do século XVII, 1601, 1603, que, além de reverberar essas atualizações das ordenações afoncinas, manuelinas, também falavam sobre pessoas que se travestiam, no caso, homens que se vestiam como mulheres, mulheres que se vestiam como homens. Né? E Trevisan também coloca um trechinho muito interessante, não só em relação às pessoas que cometiam ditos crimes, né? Mas as pessoas que não os denunciassem. Ele fala que quem conhecesse e não denunciasse o sodomita perderia todos os seus pertences e sofreria degredo perpétuo para fora de nossos reinos e senhorios. No caso, Portugal e suas colônias, né? Ao contrário, aquele que denunciasse um suspeito de sodomia tinha direito, se comprovado o crime, a receber metade dos pertences do criminoso. Isso perdurou por anos e anos, séculos, e foi muito presente na Inquisição aqui no Brasil, né? Então, as pessoas que eram que praticavam essas ações homossexuais, elas eram tidas como pecadoras e praticantes de crimes, e era necessário que elas se confessassem, né? Talvez diminuindo aí a sua penalidade, e as pessoas que os conheciam precisavam, sim, também ter uma consequência, ou eles também pagariam de alguma forma. Muitas vezes, é claro, por inimizades e por intrigas. Algumas pessoas eram justamente acusadas e a injustiça era feita, né? Quer dizer, nunca houve justiça nesse momento. Nesse mesmo momento, vingava uma jurisdição eclesiástica que ela agia independente da jurisdição do reino, né? Que eram as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. Todas essas constituições, no caso a jurisdição eclesiástica, tinha, claro, um teor mais robusto e firme dos dogmas cristãos. Logo depois a gente vai ver na Constituição do Império algumas atualizações das ordenações filipinas, né? Mas a partir desse momento a gente está pautado na Europa, principalmente, com as ideias iluministas, né? E o Código Napoleônico. E qual é essa diferença? O que é que revolucionou isso, né? O Código Napoleônico não aceitava que pessoas, as práticas sodomitas, fossem tratadas como crimes. Portanto, essa onda iluminista também influenciou essa constituição do Império. Isso é algo muito bom, algo muito positivo. A gente pensa, caramba, então quer dizer que a gente foi tão evoluído a esse ponto, chegar ao quê? 1800 por aí, e tá tudo tranquilo, né? Uma nova sociedade, não. Infelizmente, o que aconteceu foi que essas práticas essa jurisdição ditava como crime outras coisas, né? Acabou como sendo uma prática do não dito. Então, no Código Imperial, logo após, não havia mais o crime de sodomia, tão explícito, né? Haveria, no caso, crimes para ofensas à moral e aos bons costumes. Se for perceber, é um discurso muito atual. Em 1890, se atualizou o Código Penal Republicano, e aí já não era a moral e bons costumes, mas mudou um pouco a nomenclatura para um crime contra a segurança da honra e honestidade das famílias, além do ultraje público ao pudor. Então, mudou-se os nomes, né? Mas, na prática, as pessoas que se relacionavam com o mesmo sexo, o mesmo gênero, também eram penalizadas, né? Então, assim, é a questão da violência física versus a violência simbólica, assim, que a gente vai falar muito sobre isso também.
essas questões que a gente, aqui eu botei Voltaire para a gente lembrar do iluminismo, que realmente mudou na questão da jurisdição, mas na prática foi só um floreio para poder continuar com as violências. E aí a gente começa em 1800 e tanto com a psiquiatria, né? Só que, assim, a gente percebe uma mudança de uma revolução criminalista, uma revolução que visava criminalizar, penalizar através da jurisdição os sodomitas, para, no caso, tratar como crime, para uma revolução no campo da saúde. Então, a partir desse momento, a gente tem a prática homossexual sodomita como doença, né? Então, a gente começa a patologizar essas questões a partir de uma psiquiatria completamente eugenista, né? Que vai se desenvolver para o nazismo, o fascismo, outras formas autoritárias e radicais de pensar política e sociedade, até mesmo no campo judiciário, né, há a intenção de se criar um manicômio judiciário, um manicômio para homossexuais, como um manicômio judiciário. Então, a gente pensa em obras como a de Foucault, História da Loucura, e a gente percebe como essa marginalização desses grupos, dessas minorias, estão sempre pautadas nesse silenciamento, né? Não se fala mais que é um crime, floreiam as palavras, mas ainda assim é necessário que essas pessoas vão para algum lugar à margem da sociedade. Então, não quero vê-los, não quero contribuir para isso, não quero participar de uma sociedade que vá, no caso, denegrir, né, que vá prejudicar a imagem da família. Então, eu coloco ele num lugar separado, né? E Foucault representa muito bem isso na História da Loucura, com pessoas que não faziam parte do que era dito padrão, né? Inclusive, um criminalista, Dodô Viveiros de Castro, ele falava sobre a homossexualidade, no caso, que até então era homossexualismo, né? Como uma anomalia. Ele falava que a homossexualidade seria uma loucura erótica resultante de psicopatias sexuais em pessoas mentalmente alienadas. Teriam falhas no desenvolvimento glandular, provocadas por hereditariedade, vida insalubre, alcoolismos ou excesso de onanismo. Além de que ele relatava que as mulheres sáficas seriam loucas, congênitas ou viciadas, e teriam esse desgosto, né, pelo sexo cis heteronormativo, provocados pelas aberrações sexuais que o homem exigiria da parceira. A vida dos internatos também, né, internatos femininos, literatura moderna e educação moderna, algo que ressoa muito na sociedade de hoje, né? A gente vai ver os governos mais autoritários e a gente percebe o quanto essa volta da necessidade de falar da moral, da família, não é isso? Está muito presente. E aqui, Trevisan também faz um trecho que, no caso, é o relato desse doutor, né? Que ele basicamente traz sintomas da homossexualidade, né? Ele fala que, no caso dos homens homossexuais e dos homens trans, tem como as mulheres a paixão de toilette, dos enfeites, das cores vistosas, das rendas, dos perfumes. Depilam-se cuidadosamente, designam-se por nomes femininos, são caprichosos, invejosos, vingativos. Passam rapidamente de um egoísmo feroz à sensibilidade que chora. Mentira, delação, covardia, obliteração do senso moral, tal é o seu apanágio. Seu ciúme é um misto de sensualidade em perigo e amor próprio ferido.
Narram-se casos de pederastas que, em acessos de raiva ciumenta, dilaceraram a dentadas o ventre ou arrancaram a pele do escroto, tá? Um erro de digitação, e do membro de seus camaradas. Então, a gente percebe que é realmente uma sintomatologia, né, da rede de saúde, e a homossexualidade, como era vista como um termo guarda-chuva, né, porque nessa época não se falava sobre as diversas sexualidades, eram tratadas como uma doença, e uma doença curável, o que é pior. Por que seria pior? Porque acabou-se que muitos tratamentos foram feitos, né, nessa época. No século XVIII, no século XIX, século XX, muitos tratamentos com cobaias homossexuais masculinos foram feitos, inclusive enxertos de animais, né, de falos de animais em homens, na tentativa de que os hormônios pudessem trazer essa virilidade que faltava, segundo eles, nos homossexuais, além de fazer extratos opoterápicos, né, que seriam sucos com vísceras de animais, também com essa ideia de que os homossexuais pudessem tomá-los e ficar mais viris. Enfim, isso tudo a gente também viu muito, assim, né, em experimentos no nazismo, não é mesmo, que vai chegar lá, mas enfim, e são práticas totalmente eugenistas, práticas totalmente violentas, né, que tiram toda a dignidade humana. Em 1937, aqui no Brasil, eu tentei trazer de forma muito sintética, assim, sintetizada, porque são muitos os pontos, né, são muitos os eventos importantes. Em 1937, aqui no Brasil, houve a primeira Semana Paulista de Medicina Legal. E houve esse projeto para ser colocado na Constituição de 1940, esse código para a homossexualidade ser punida. Então, a gente percebe que o mundo dá voltas e o mundo, a sociedade, está sempre dando um passo para frente e dois para trás, mais ou menos dessa forma, né? Há pouco tempo havia essa penalidade, a jurisdição da homossexualidade como crime, e aí trata para a doença e querem trazer de novo para ser crime, né? Então a gente vê que é algo que está sempre circundando a sociedade. Tantos e tantos tempos, a gente percebe que há esse discurso, né? Porque o discurso é algo que permeia a sociedade muito firmemente, né? A gente vê um discurso tão forte, a gente percebe, a gente pergunta, será que a gente está evoluindo? Mas o discurso é um discurso social e é um discurso cultural, que basta a gente abrir uma brecha para esse discurso aparecer de novo. Mas, enfim, essa Constituição não levou em conta essa Semana de Medicina Legal. A gente também tem o nazismo, né, e o fascismo, década de 30, década de 40, e o tanto de sofrimento que também trouxe para essa comunidade, para essa população LGBTQIA+, né, com o Triângulo Rosa, com tantos experimentos ilegais, e com tantas violências que a gente nem pode sequer pensar, não é mesmo? A gente fala também da ditadura brasileira de 64, lei de imprensa, que fala muito a respeito das prisões também, né? Então, não haveria esse direito. Desculpa, eu estou lendo aqui, Clipson colocou algo. Olá, fala-se muito sobre as relações homossexuais entre os guerreiros espartanos, até como fonte de virilidade. Qual o marco temporal, se é que existe, para essa mudança de associar os homossexuais a trejeitos femininos?
É uma pergunta que eu acredito que não tem uma resposta concreta, porque eu acredito que tenha sido ao longo dos anos, né? Ao longo das sociedades. Eu estava lendo um artigo que falava muito sobre, é claro que a Igreja Católica difundiu alguns dos dogmas e dos preconceitos, mas falava muito também sobre o estoicismo, né? Da Grécia Antiga, né? A filosofia, que já naquele momento ia muito contra essa, essa intenção, essa necessidade de mostrar a homossexualidade como um pecado, como algo negativo. Tanto é que há artigos e há estudos também que já os guerreiros espartanos, muitos se vangloriavam de ter esse papel ativo na relação, né? Então, eles colocavam ali como uma forma de lutarem em duplas, né? Um artigo, eu não me lembro agora o autor, que ele relatava justamente essa questão de que os guerreiros espartanos, geralmente aqueles que tinham essa relação mais próxima, eles lutavam juntos, e geralmente tinham relação de poder no sentido do mais novo e do mais velho. Então, o mais novo, ele lutava olhando para o mais velho com aquele olhar de admiração, né? Eu quero lutar como ele, enquanto o mais velho tinha essa necessidade de proteger o mais novo. Então, eu acho que, ao longo do tempo, várias questões foram se encaixando e se desencaixando, percebe? De forma que a gente foi associando essas práticas a trejeitos mais femininos, né? Da mesma forma que associam as mulheres sáficas a questões mais masculinas, né? Anthony, queres falar? Olá, pessoal, novamente. Ronaldo trouxe uma perspectiva muito bacana. E aí, Crivison, só fazendo um complemento mesmo, eu imagino que não há uma marcação na linha do tempo. Porém, eu quero que vocês comecem a pensar na nossa sociedade qual gênero é associado com a submissão. E aí, se a gente fazer uma análise até superficial mesmo, aí, sim, é muito bacana mesmo. A gente vai entender essa relação entre a feminilidade, em razão que uma das vergonhas, segundo a nossa sociedade, é o homem parecer com a mulher, ou se tornar uma mulher. Então, essa questão da inferioridade sendo associado ao gênero também feminino. E aí, um dos grandes exemplos que eu costumo usar muito, sabe quando um homem vai preso, e ele é preso por estupro, o que geralmente dizem? Que na cadeia ele vai se tornar uma mulherzinha, uma menininha, sabe? Essa noção, essa construção entre o pejorativo e a feminilidade, porque a gente sabe que as mulheres também passam por esse problema de opressão. Então, essas imagéticas, em alguns momentos, elas vão se fundindo, aliás, em razão que o escopo do preconceito se entrelaçam de diferentes formas em nossa sociedade. E aí, aproveitando a tua pergunta, e para causar uma certa questão, até sobre o nosso debate, né? Como é que os papéis de gênero estão sendo representados na nossa sociedade? Quais papéis destinados aos homens ocuparem e às mulheres ocuparem? E quais são os papéis que as pessoas que LGBTQIA+, de uma forma geral, ocupam em nossa sociedade nessa construção de mundo? Sim. Obrigada, Anthony. Perfeito. E a gente percebe, né, com essa reflexão nos trouxe que esse papel, a gente fala assim, homossexualidade de jeitos femininos, né? A gente percebe já nessa questão de guerreiros espartanos,
valorizado o homem praticava, né? O homem que era ativo na relação. Que é justamente a mulher como passiva numa relação heterossexual normativa daquela época, que era um esperado, né? Então a gente percebe que a posição de sujeição, a posição de submissão é uma posição feminina. Eu acho que isso responde muito a tua pergunta, sabe? A gente tem que perceber essas questões. Indo mais além, vou falar sobre os números de estupro em homens. Por que muitos homens não relatam? Por que muitos homens têm vergonha? Por que muitos homens não comentam sobre esse assunto? Porque não existe? Não. É justamente porque a sociedade coloca esse papel como se fosse algo, essa sujeição, algo negativo, sabe? E o homem também sofre com essa sociedade machista. O homem também sofre com esse jeito de pensar, esse jeito de agir. Eu espero ter sido clara. Eu espero que tenha compreendido. Mas é justamente esse papel reforçador da gente de, às vezes, essas situações desagradáveis, a gente trazer reflexões desagradáveis, a gente pode mudar mesmo como indivíduo, como social. Né? Sim. Só dando um complemento da colocação com vários papéis e as suas não são assumidas na sociedade, a gente já foi eu acredito que antes elas se terem algum dinheiro, substituíam, né? Era a única forma de terem algum dinheiro, muitas vezes mas hoje muitas empresas contratam. E eu acho isso um marco muito grande para essa luta. De você entrar em grandes lojas, em atendimento, em grandes setores mesmo, as pessoas que tenham essa colocação, se coloquem melhor na sociedade. Eu acho que isso sim é um marco temporal para eles. Eu realmente admiro muito as empresas que dirigem em seu quadro pessoas que são transexuais. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso enriquecedor até, porque não é a posição sexual, a posição, vamos dizer, temporária, digamos, de uma forma mais popular, que vai fazer o melhor ou não do que outras pessoas. Eu acho que isso sim é algo que precisa ser muito difícil e melhorado. Sim, com certeza. Só me retornando, eu falava sobre essa questão de essa rejeição, né, de que homens não falam muito sobre as violências vividas, é justamente pelo medo, né, que a própria sociedade machista coloca sobre eles, né, de não poder falar e de tirar onda, de achar que, enfim, tantas questões. Mas, felizmente, a gente tem mudado, mas eu acredito que não necessário. Acho que a gente está muito longe ainda do suficiente. Infelizmente, de ver muita população LGBT+, principalmente travestis sexuais, nas ruas, precisando, né, se prostituir para poder viver. Tanto é que continuamos uma expectativa de vida para a faixa de 30 a 40 anos, né? Então, isso é algo muito assustador, né? A nível social, a nível de políticas públicas também, entende? E junto a isso, o Brasil é um dos países mais matam o social da LGBT. Com certeza. E aí tu pegasse um ponto bem interessante, porque a construção que tu está fazendo aqui é justamente para a gente compreender algumas violências simbólicas que a gente permite, sabe, na sociedade, porque muitas vezes a gente percebe, eu não vou
atentar, não vou chegar a chamar a atenção do meu amigo, porque a gente tá na roda de amiga mesmo para falar tudo, sabe? Ou então, essa pessoa entendeu, sabe? As violências simbólicas também constituem uma violência maior. E as violências simbólicas também constroem esse escopo de sociedade violenta, sabe? LGBT mais fóbica. E a saúde, que o nosso fórum analisa no curso, analisa no curso, precisa muito mais à frente, né? E mais do que isso, não só a saúde, mas a sociedade inteira da base. Então, por isso que eu estou chegando aí falando da HIV e da década de 80, né? Aumentou o preconceito homossexuais contra o HIV. Logo depois, a gente tem a reforma sanitária brasileira, a gente tem a Constituição de 1988, né? E é uma Constituição que dá uma visão diferenciada, né? De sociedade que a gente quer ter, né? Falando sobre a dignidade humana acima de tudo. E junto com ela o SUS, né? Que chega ali bem pertinho. Santos fala assim: o risco e a vulnerabilidade em face da infecção pelo HIV foram significativamente acentuados pela falta de informação, pelo estigma e pelo preconceito da sociedade, originando uma série de violações que compreendem execuções extrajudiciais, tortura e maus tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidades de emprego e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. A gente sabe que até muito pouco tempo homossexuais não poderiam doar sangue. A gente sabe que é talvez um tema para um outro curso, né? Porque é muito extenso. A gente sabe que os direitos sempre foram negados, que essas violências simbólicas acontecem nos dias de hoje, né? A gente percebe, então, que nessa época teve a consolidação do SUS, o sistema de equidade, e isso que mudou tudo, né? Tanto a Constituição de 88 quanto o SUS fala muito sobre esse dinamismo social, essa equidade, a dignidade humana, né? Deixa de permitir que a propriedade, né, seja maior do que a dignidade humana. A Constituição renova esses votos de que a dignidade humana é mais importante do que tudo. A gente depois tem na OMS, tirando o homossexualismo do catálogo internacional de doenças, eu falo homossexualismo porque na época era o termo utilizado. A gente tem a CFP, né, do Conselho Federal de Psicologia, em 99, vetando, né, aqueles psicólogos que ainda se falava de cura gay, que ainda usavam nas suas práticas esses métodos antiéticos, né? E a gente percebe 99. Eu nasci na década de 90, sabe? E para mim isso é tão recente. A gente vai perceber a evolução da humanidade, a gente percebe como a gente está em passinho de tartaruga, né? A gente chega lá. Então, a gente tem também a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, em 2006, a 13ª Conferência Nacional de Saúde, em 2007, que foram importantes para a gente poder compreender e reavaliar essas questões, e o governo colocar mais políticas públicas e mais ações no sentido de educar a população de saúde e educar no sentido de favorecer mais oportunidades, né? Essa ampliação de oportunidades no campo da saúde. A gente também tem, em 2010, que foi importantíssima, a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBTT, né? Então, assim, esses direitos, ele falava sobre os direitos reprodutivos, falava sobre outros patamares também, ele não falava só sobre o campo de saúde, né? Tinham várias propostas em vários âmbitos, como de segurança, de educação, mas na saúde tinham 3, que era a criação de um comitê técnico
que visasse essas outras duas proposições, sendo elas a produção de conhecimento, né, porque a gente ainda tem uma produção de conhecimento sobre o tema muito escasso no Brasil. A gente vê que os Estados Unidos desenvolvem mais esse trabalho, mas no Brasil ainda é muito escasso, né? Mas a gente tem aí esse incentivo e a capacitação de profissionais. Só que a gente chega na área de saúde e muitos profissionais ainda assim não se sentem suficientes, não são capacitados o suficiente para tal. Um relato de uma funcionária falando justamente, se não me engano, sobre esse programa, que fala o seguinte: esse programa falava sobre o nome social. Então, o nome social, e agora em todas as fichas médicas de saúde, deveria ser colocado, né? E as pessoas deveriam ser respeitadas pelo nome social. Mas na própria ficha não havia lugar para colocar o nome social, sabe? Então, isso é uma violência simbólica. Isso é uma violência que a gente precisa se atentar como sociedade, né? Não é porque eu não passo por isso que eu devo simplesmente deixar passar, não é mesmo? E aqui Santos também fala: os códigos de ética profissionais prescrevem que no exercício de sua função, o profissional deve eximir-se de qualquer forma de juízo de valor na relação entre ele e o usuário. Considerando essa máxima a partir do modelo da bioética principialista, evidencia-se a importância de capacitar o profissional da saúde para introduzir na prática cotidiana os 4 princípios fundamentais, e aí eu acho incrível: beneficência, justiça, não maleficência e respeito à autonomia, tornando-os indispensáveis no encontro entre quem presta assistência e quem a utiliza. Então, a gente percebe que o código de ética de todas as profissões de saúde são muito atuantes nesse quesito, mas na prática a gente precisa muito aprender e ensinar, sabe? É necessário não só essa atualização dos profissionais de saúde, mas o que adianta eu, como indivíduo da saúde, ter talvez essa movimentação, e nem sempre a gente tem, né? Às vezes a gente tem na faculdade uma eletiva, ou se a gente tem sorte, um professor ou um colega que traz esse assunto e a gente discute mais aprofundadamente. Mas a gente precisa educar a base da sociedade, né? Para que a gente possa perceber essas populações, essas minorias, como dignas, porque são, né? E tratá-las com respeito, com certeza. E aqui eu trouxe só uma tabelinha, né? Só para a gente poder visualizar, que são coisas que eu já falei, né? Tem a lei de 1990, tem o Brasil Sem Homofobia, que foi um marco, assim, muito importante para a questão da cidadania. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, inclusive, no drive que a gente fez, tem muito dessas coisas. Então, quem quiser se aprofundar, tem tudo lá. Interessantíssimo, muito importante que a gente saiba, né? Tem os princípios de Yogyakarta, tem essa política nacional que eu falei, LGBTT. Então, assim, são questões que a gente precisa, de fato, se atentar, né? E a gente construir uma sociedade mais ativa. Deixa eu pausar aqui. Eu sei que ele não liga direto. Pronto. Então, assim, que a gente, como sociedade, a gente possa se valer desses direitos, desses deveres, porque como cidadão a gente também tem esse dever de ter o respeito e a empatia. Acho que tudo se desdobra na empatia, né? Se a gente tem uma escuta, se a gente tem uma empatia, a gente consegue fazer valer os direitos de todos. E aí eu trouxe essa historicidade toda para que a gente pudesse se refletir. Será que a gente mudou tanto? Será que essa mudança foi tão gritante, legitimada, sabe? Porque em alguns momentos eu penso que sim, em alguns momentos eu penso que não, né? Na forma jurídica, ainda bem, sim. Na forma prática, né? Não. Porque a gente ainda está muito pautado por esses discursos de ódio,
discursos muito arraigados à fé, né? Mas a fé também é sobre ter empatia, é sobre ter respeito. Então, que a gente possa levar para casa, né? Essa reflexão de como eu posso ser mais ativo nisso. Eu, como profissional de saúde, como eu posso agir de forma atuante, ativa, para que eu não perpetue essas violências simbólicas. E aí, Anthony trouxe um videozinho. Posso botar play? Não, amiga, só um minutinho, tá? Fale. Olá, pessoal. Aqui de Perdão, novo. eu vi agora que a Amanda, desculpa, Anthony, colocou aqui no chat, não foi? Ao mesmo tempo que o Brasil também é o país que mais consome conteúdo pornográfico gay. Então, realmente, são muitos desdobramentos, não é mesmo? São muitas questões aí. E aí, pessoal, já faz um tempinho que a gente tá aqui, então vou pedir para que vocês se estiquem o máximo que puder. Respirem. E aí a gente vai começar um outro momento, que é um momento mais comigo. Eu costumo, antes de iniciar qualquer apresentação, lembrar vocês que vocês não estão no ambiente virtual, mas em uma grande praça. Em praça, sempre existe uma patente universal, que é a patente dos fofoqueiros. E aí, eu preciso que vocês sejam fofoqueiros. Mas toda fofoca, ela não precisa ter um teor pejorativo. Ela pode ser construtiva. Fofoca do E bem. aí, uma fofoca do bem, isso mesmo. E aí eu quero todo mundo fazendo uma fofoca do bem e conversando comigo, porque essa construção desse momento, ela não é feita só por mim. É feita por vocês, pelas inquietações. Ah, mas isso aqui não pode parecer muito pertinente. Não escuta essa vozinha, porque tudo pode ser pertinente. A pergunta, que pode parecer mais tola, na realidade, pode ser a sabedoria sendo expressada. E aí, aproveitando, né, a deixa, o comentário de Amanda, porque eu fiquei carinho, porque eu estava pensando em usar. E ela fala assim: ao mesmo tempo que o Brasil também é o país que mais consome conteúdo pornográfico gay. E aí, quando a gente fala sobre os aspectos LGBTQIA+, como está sendo representado na nossa sociedade? No sentido que a gente, por muitas vezes, interiorizou essas visões de segregação e de exclusão. Enfim, eu acho que é de suma importância a gente começar a pensar, antes de tudo, quais os conteúdos que a gente está consumindo sobre o público LGBTQIA+, porque ainda se perpassa e perdura uma imagética que esses corpos são construídos para esbanjar sexualidade, levianidade e lasciva, ou seja, a própria sandomia. Eu cresci escutando Sodoma e Gomorra acabou, foi destruída porque existia gays. E aí, falar sobre sexualidade em nossa sociedade já é um tabu, independente do contexto que a gente esteja inserido. Uma das primeiras menções sobre a sexualidade no Brasil, a gente tem na Bíblia, que é a própria história sobre o início da humanidade, que é a Eva. Vocês já repararam que quando eles comem a fruta, eles percebem que estão nus e têm vergonha do próprio corpo? Vergonha sobre expor aquilo que é deles, sabe? E aí a gente foi se construindo, escondendo sobre esses aspectos da sexualidade, e essa castração é reforçada ainda mais quando você desvia da heteronormalidade. Então eu trouxe um vídeo para vocês. Peço que no final do vídeo a gente debata sobre, em razão que no mundo onde a gente fala sobre kits gays e sobre viado merece estar em manicômios e não ocupar espaços sociais, é interessante começar esse momento com uma visão mais naturalista
sobre a sexualidade. Pode soltar, Hannah. Amiga, parou aqui, tá? Volta do começo, nega, por favor. Perdão, gente, eu acho que quando eu volto para cá, ele deve ficar em branco, então eu vou ficar por lá, tá bom? Vou voltar. Amiga, pra ficar sem som mesmo? Tá tranquilo? Tem som, mas se não tiver, tem problema não. Tá sem som, gente, perdão. Não sei o que tá acontecendo. Amiga, pode soltar. Tá certo. Tu quer que eu tente projetar ou não? Porque tá parando aqui. Tu queres, Anthony? Realmente, tenta fazer isso então, por favor. Aí, pessoal, só um minutinho. Acho que deve ter dado algum problema na internet, tá meio ruinzinho. Carregar. Vai dar bom, vai dar bom. Agora, amigo, foi.
E aí, pessoal? Agora que a gente já é próximo, se alguém quiser ligar o microfone, digitar no chat sobre o que achou, sobre como isso impactou. Vou ler aqui o de Daiane. Tu pode ler pra mim, Luana, que eu tô sem óculos. Meu óculos quebrou. Posso sim, amigo, sem problema. Ela falou que lindinho esse vídeo de amor, bem quer, não é maldade. Tanta gente fazendo maldade por aí, se odiando, ser excluído ou recriminado por quem ama, né? Bronca a sociedade. Concordo. Inclusive, eu associo, adoro esse vídeo, acho massa, né? Acho que até para se tratando da educação infantil, né? Educação no sentido de a nível fundamental, acho muito importante. Inclusive a educação sexual, eu super estimulo, porque é fundamental, considerando a integralidade do ser humano, enquanto sujeito com desejos, com prazeres, com amores, afetos, né? Somos seres com muita afetividade, somos até ontem a palestra, né? Não sei se todos estavam acompanhando, mas temos uma dimensão biopsicossocial, espiritual, né? Somos seres afetivos e que precisamos do outro, né? Enquanto sociedade, para conseguirmos buscar esse bem-estar coletivo, né? E aí me remete muito à música da Lena da Quebrada, Oração. Não sei se sobrar até um tempinho depois da palestra, mas eu não sei se vocês já ouviram falar. E é muito incrível porque a letra diz exatamente isso, assim, ela remete a quando a gente associa a religião, né? Por exemplo, a letra fala assim: entre a oração e a ereção, oração, ora não são. Unção, bênção, sem noção. Mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm. Se homens se amam, ciúmes se imem, se unem. A quem costumeiramente ama, a mente ama também. Não queima as bruxas, mas que amem as bichas. Mas que amem, clamem. Que amem as trevas também. Amém. Então, ela faz uma brincadeira entre o amém de amar e amém de amém. É bem legal, porque eu estava até refletindo um dia desse, assim, sobre a frase de uma amiga minha que colocou, sem acento agudo para que se ame mais. Eu acho que faz total sentido no momento que a gente está, que a gente se encontra, de ainda muita dificuldade, considerando a situação política que a gente está presenciando, depois de 4 anos de absurda repressão, né, da ala conservadora. Então, a gente precisa sempre refletir até que ponto as minhas crenças religiosas e espirituais interferem na liberdade do outro de expressão. Quando a gente pensa em afetos e amores, e aí eu acho que enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, profissionais de saúde, ou até de outras áreas, enquanto seres humanos mesmo, acho importante a gente refletir porque nos incomoda tanto o amor que os outros têm por outros. Porque essa demonstração de afeto me incomoda. Isso é uma reflexão que eu trago, mas se vocês também quiserem compartilhar algo de vocês, da própria vivência, até mesmo se tratando de dificuldade, né? Acho que é importante até a gente pensar na necessidade de supervisão, da necessidade de financiamento de capacitações. Acredito que os meninos vão falar isso mais à frente, mas eu acho que é importante já pontuar desde já. Eita, como ela trabalha com spoiler da minha apresentação. Mas é muito nesse sentido. Eu trouxe esse vídeo pra gente começar a questionar. Tu consegue espelhar o slide, Renato, por favor? Pra gente começar a questionar o lugar que o amor está sendo construído e a nossa visão sobre os fenômenos sociais. Porque a gente sabe que a construção contra as minorias perpassa por um lugar de demonização de comportamentos, de ideias. E aí, se tratando sobre gênero e esses aspectos, quando se tem um pensamento mais progressivo, sempre vai se encontrar um conservadorismo, que impede que esses comportamentos, tidos como desviantes, desmoralizantes, sejam perpetuados e aceitos na nossa sociedade. E isso implica em muitas questões. Primeiro, na não interpretação desses indivíduos como sujeito. Afinal, quando a nossa sociedade ela quer cometer um crime contra alguém, ela meio que justifica a partir da desumanização desse indivíduo.
A título de exemplos, a gente pode utilizar quando uma pessoa negra recebe racismo. Comumente, ela é comparada a um macaco. Quando uma pessoa PCD sofre capacitismo, ela é comparada a aberrações. E quando as gays sofrem homofobia, geralmente tem a comparação com o termo viado. E viado pode ser caçado, pode ser morto e pode ser negligenciado. Eu acho que, não sei se Hannah caiu, mas deixa eu tentar aqui rapidinho, Não, tentar. amigo, não tá aí, não tá não? Não tá aparecendo pra mim, não. Tá aparecendo pra vocês? Tá aqui. É porque eu acho que como tu colocasse a tela, Ah, ela tá deixa pequenininha, tem eu que colocar em fixar. fixei. Pronto. Pronto. E aí, minha gente, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre uma questão também do adoecimento desse sujeito. Acho interessante a gente pensar nos aspectos das cores, né? A gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem o junho, o mês de junho, que é destinado à comunidade LGBTQIA+. Porém, fora esses dias de cores, fora toda essa visibilidade que traz, será mesmo que essas pessoas estão sendo acolhidas? Porque a gente sabe que o reforço à não saúde mental desses indivíduos estão acontecendo constantemente. E muitas vezes é terceirizado. Ah, fulaninho cometeu suicídio, a responsabilidade dele. E não é assim que funciona. Eu quero que vocês comecem a questionar se essas políticas públicas estão sendo efetuadas ou não, e como chega ao sujeito falar sobre a sexualidade. Porque quando a gente não fala sobre esses aspectos, a gente não só está negligenciando, fulaninho não vai exercer a sua sexualidade. Ele também não vai exercer a sua subjetividade. E quando a subjetividade ela não é exercida, logo reverbera no adoecimento. E aí, uma pesquisa feita em 2018 mostra que identificou que 62,5% das pessoas da comunidade LGBTQIA+, já pensaram em suicídio. A Universidade de Oregon fez uma pesquisa que comparava adolescentes heterossexuais. Oi? Não entendi, Renan. Tô só respondendo o Cleveson, que ele não estava conseguindo ler. Eu falei que você estava lendo os slides. Sim, Pra ele não eu se tô lá. preocupar, né? E aí, o Oregon, ele mostrou que a probabilidade de adolescentes pertencentes a comunidades LGBTQIA+, de cometerem suicídio é 5 vezes maior. O índice de 2017 para 2018 aumentou cerca de 42%. Em menos de 24 horas, morre uma pessoa LGBTQIA+, ou por suicídio ou por homofobia. Pode passar o slide, amiga. Amiga, é só fixar, Ana Franca, o texto. E aí, mas eu leio para vocês. A Bahia revela o crescente número de assassinatos nas últimas 3 décadas. Na década de 80, o número de mortes por motivos homofóbicos era de um caso por semana. E esse número passou para um homicídio a cada 3 dias na década de 90, sendo o início do terceiro milênio marcado por uma morte a cada 2 dias. Segundo os indicadores do SUS, no período de 1980 e 2005, foram assassinados 2.500 pessoas homossexuais no Brasil, sendo que a maior parte dos crimes ocorreu por motivo de homofobia. Então, a homofobia ela é muito presente no nosso país. Eu costumo dizer que a gente tem que parar um pouquinho de falar preconceito, porque eu acho que dá a sensação que o indivíduo, vocês podem discordar, não sabe sobre as suas ações, porque são preconcepções onde ele não tem estudo, ele não tem acesso à informação. E quando você não tem acesso à informação, ok, você ser ignorante.
porque nem todo mundo nasce sabendo e você precisa de um tempo de aprendizagem, modificação. Mas a homofobia, ela não é só preconceito, ela é crime. E quem pratica está sendo um criminoso. E aí a gente destacar esses aspectos traz uma noção maior sobre esses comportamentos que levam pessoas à morte. Afinal, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente fala muito sobre os dogmas, que começam ainda no início da vida, né? Amanda é uma mulher até da Federal de Pernambuco. Ela, em suas pesquisas em campo, descobriu o bullying ainda na primeira infância e ela nomeou como bullying gay, onde crianças de 4, 5 e 6 anos praticavam bullying por um dos seus coleguinhas serem afeminados. Então, essa interiorização contra a comunidade LGBTQIA+, começa muito cedo, começa ainda na primeira infância, esse movimento de adoecimento, e as escolas não falam, ocorre um silenciamento coletivo. E seguindo, né, essa ótica, pode passar, amiga. Pode falar, Maria Clara. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo certinho? Perfeitamente. Só pontuando essa parte que falou da primeira infância, desenvolvimento e tudo mais infantil. Eu não faço parte da comunidade LGBTQIA+, mas essa questão, eu me recordo muito que quando eu era menor, tinha amigos meus que eles gostavam, né, de brincar de coisas como cozinha, essas coisas assim que são atividades teoricamente de meninas. E até as próprias crianças da mesma idade ficavam desprezando aquela questão que foi falada anteriormente, né? Diminuindo por ser algo voltado só para as meninas, essa questão feminina e tudo mais, menosprezando tantas pessoas que gostavam de brincar disso, sem nenhuma maldade, nem nada desse tipo, segundo eles. Mas o pessoal que gostava ficava mais retraído, entendeu? Deixava de ter atividades de gosto próprio e tudo mais, para se enquadrar em brincadeiras que nem eram tão, tipo, jogar bola, que são teoricamente certas, né, para os meninos, carrinho, esse tipo de coisa. E é interessante você pontuar aqui desde criança, né, que nem você falou, Antônia, a galera já entra com uma pilha muito grande nessas questões. Sim, muito bacana o teu depoimento, Maria Clara, porque é muito comum, né? E aí você não precisa nem estar dentro da comunidade LGBTQIA+. Se você é mulher, ensinam logo cedo, sente de perna aberta. E aí, essas questões são efetuadas dentro da própria casa, muitas vezes, antes mesmo da criança nascer. Se eu disser a vocês, teve um chá revelação, e aí deu a cor azul. Vocês conseguem definir qual vai ser o sexo e possivelmente vai atrelar o gênero daquela criança, a cor azul? Possivelmente todo mundo aqui vai chutar que é menino. E aí, o preconceito ele ocorre dentro da própria casa, ocorre a expulsão desse indivíduo, né? Então, todas as redes de apoio são desconstruídas, são quebradas, e aí vive sempre com esse medo. E aí, será que eu vou ser pego? Ou uma das cenas que me chama muita atenção no curta que eu mostrei é que ele se sente mal quando os colegas vê a exposição do coração, né, dele com o outro amiguinho ali, com a possível paquera. Então, deixa eu falar rápido para a Crivison falar. Então, a gente começa a perceber o quanto o olhar social e os comportamentos, castração e repreensão, confabula para que esses dogmas aprendidos ainda na primeira infância perpetuem até a vida adulta. Mas pode falar, Crivison. Eu ia falar a respeito de um filme, o Minha Mãe é uma Peça 3, quando a mãe leva o filho, né, para a festa e, conceitualmente, ela quer que ele se vista de Visconde Sabugosa, mas ele quer ir de Emília. Eu acho que aquela cena, que não é tão ficção, aquilo realmente aconteceu, aquela cena fala muito para as mães e para as crianças que são LGBTQIA+, aquela coisa que ela faz, aquela atitude que ela toma,
é fantástico. É um dos momentos mais fantásticos do filme. E eu acho que aquilo ali tem uma representatividade muito, muito grande diante disso que você está falando. Quando é descoberto na infância e como as coisas são, de que forma as coisas são tratadas nesse momento. É só um complemento. Sim, muito bacana. Eu admito que nessa cena eu não chorei, eu desidratei. Foi assim, um movimento de. Chegou o final do filme, os créditos, e ainda estava chocado por essa cena. E aí, o que me toca é sobre a necessidade de a gente começar a quebrar esses padrões e visões. E isso só ocorre a partir da permissividade que o sujeito experimente outras formas de vivenciar a arte. Afinal, somos diversos. Quando eu estou explicando sobre deficiência, mas eu acho que pode ser aplicado a tudo com criança, eu costumo pedir para que elas imaginem a casa dos pais delas. Eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo movimento. Imagine a casa dos pais de vocês. Bom, agora imagine a casa do avô de vocês. Imagine a casa do melhor amigo de vocês. E aí eu faço a seguinte pergunta: as casas são iguais? Os tamanhos são iguais? As janelas são iguais? Mas deixam de ser casa? Não. Mesma coisa é nesse contexto, sabe? As sexualidades e as expressões de gêneros podem ser diferentes, mas continuam sendo sujeitos de direitos. E aí, eu gosto muito de Lacan, né, que é um psicanalista seguidor de Freud, que ele fala que o indivíduo não é sujeito, porque indivíduo somos nós. E o sujeito, ele implica em consciência, implica em lazer, implica em fazer as coisas e experimentar coisas. Então, para que a gente consiga exercer o direito de ser sujeito, precisa ter essa facilidade para transicionar, transcender as caixinhas que a gente não está confortável. E isso aplicado em tudo. Seja a questão, não estou confortável com o meu gênero. Ok, perfeito. Você pode transitar quando quiser. Afinal, somos seres subjetivos. E não somos seres de regras, sabe? E aí, eu quero que vocês comecem a pensar sobre as mortes, né? E o quanto isso implica no não direito ao envelhecimento. Eu costumo fazer um mapeamento muito simples. Quantas pessoas idosas vocês conhecem que são trans? Quantas pessoas idosas vocês conhecem que são homossexuais? Isso é porque não existia na época? Não. É porque muitas já foram mortas, infelizmente. Porém, hoje em dia, a gente sabe que tem pequenos, muito pequenos avanços que acabam permitindo, né, a gente vai ter esse novo olhar, que é entender a velhice a partir da expressão também da sexualidade. Porque tem um ditadozinho, né? Quando chega a velhice, todo mundo se aquieta, porque não tem mais prazeres. Mas não é assim que funciona. Os idosos continuam tendo prazeres, desejos, identificações sexuais, expressões de gênero. Então, precisa ser ouvidos, escolhidos. E quais são as políticas públicas que estão sendo pensadas sobre isso? Qual a nossa atuação profissional quando olha o idoso? Será que a gente pensa que ele tem esses aspectos? Ou, está precisando só de uma fisioterapia, precisa cuidar do joelho. E aí, eu acho que o curso da gente tem muito essa questão de despertar uma visão holística sobre o sujeito. E aí, colher a espiritualidade, mas colher a espiritualidade também está relacionada a encolher a sexualidade, independente da faixa etária ou da raça, enfim, do indivíduo. Pode passar, amiga. Uma outra questão é a viuvez de casais idosos LGBT denota um luto sem legitimação social e legal, dificultando o acesso a suporte social e psicológico. Há um tempo atrás, casais LGBTQIA+, quando um dos seus
parceiros morriam, não tinha direito à herança. Aí, eu gosto muito, eu coloquei de casais idosos, justamente para a gente começar a problematizar alguns estigmas. De que, ai, gay não casa. Gay é muito devasso para isso, sabe? E aí tem uma frase do... Ai, meu Deus, o livro que ganhou o Jabuti de 2022, O Avesso da Pele, que é para falar sobre o racismo. Perfeito esse livro. E ele fala assim que o amor, ele é condicionado e relacionado a partir de raças. Quanto menos melanina, mais direito ao amor você tem. E aí, pegando essa frase e adaptando para o contexto que a gente está falando, quanto mais heteronormativo você for, mais direito ao amor você tem. Porque como o Crivison trouxe, por muito tempo, essas pessoas eram vistas como a margem da sociedade. Não se ama a prostituta, que nesse caso eram as travestis, não se ama os devassos, pois eles não são dignos de amor. No máximo, no mais tardar, é fazer eles de objeto pornográfico. Pode falar, Ana. Só ia comentar, na verdade, tu falasse desse livro e falando sobre, que o livro fala sobre questões raciais, né? E assim, a gente pensar também nos atravessamentos, né, da população LGBTQIA+. Quando a gente fala, a gente se coloca num lugar de fala da mídia, né, se for ver filmes, e jornais, novelas, uma mídia que a representação é muito escassa. E a gente não para pensar, muitas vezes, se a gente não fizer esse esforço, dos atravessamentos, né? Pessoas LGBTQIA+, que são indígenas, pessoas LGBTQIA+, que são negras, que são amarelas, que são pessoas com deficiência, né? E são questões que a gente precisa também colocar em pauta, né? Esses atravessamentos. Se for parar para pensar, uma minoria, né? Uma pessoa, por exemplo, gay, perdão, e uma pessoa negra, né? A gente sabendo das problemáticas sociais, o quanto a gente não consegue pensar nessas questões sociais, nas violências, no mesmo do dia a dia. Sim, amiga, muito real o que tu falou, e é sempre bom a gente tentar entender e acolher esses atravessamentos, porque a sexualidade, ela não vai se mostrar apenas a partir de um marcador, mas pode se mostrar a partir de vários. Eu, como uma pessoa com deficiência, a sexualidade, ela se mostrou muito diferente para mim, a partir da infantilização que esses corpos nem têm sexualidade, né? Se eu chegar para vocês e dizer assim, galera, existem 7 homens morando na mesma casa. Vocês não vão supor um possível relacionamento ou uma troca entre eles. Mas por que, quando a gente fala dos 7 anões da Branca de Neve, não tem nenhum questionamento? Porque eles são pessoas com deficiência. E aí a gente vê esse silenciamento sobre os aspectos sexuais, dependendo do corpo. Mas pode passar, Ana, por favor. E aí, trazendo mais para o nosso campo, né, de atuação, os segundos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, 2 em cada 3 entrevistados, que representa 67%, já sofreram algum tipo de discriminação motivada pela identidade sexual ou gênero, proporção que alcançou 85% em travestis transexuais. Os dados desse documento também apontam que 14,5% dos participantes do estudo feito na Parada Gay de São Paulo relataram já terem sofrido algum tipo de preconceito nos serviços da rede de saúde. Ou seja, aí a gente pega um ponto que, para a gente trabalhar mesmo e pensar enquanto profissional, inclusive quero muito ouvir os relatos de vocês de experiência, em razão que, muitas vezes, a religiosidade interfere na sua maneira profissional.
E aí, coisas que não devem acontecer, você acaba reproduzindo. Hannah trouxe os dados da AIDS e HIV, né? Eu ouvi muitos relatos de pessoas gays, quando foram diagnosticadas, os médicos falam, transou muito sem camisinha, né? Agora fazer o quê? Sabe? Essa relação, essa agressão que acontece. Só um minutinho, Manuel, porque a Ana levantou a mão. E aí, pode falar, Ana. Ana? Boa noite. Eu quase não acho o microfone. Então, eu sou enfermeira, né, de uma unidade psiquiátrica. E aí, quando você falou da questão de como esses corpos, né, se relacionam nas unidades de saúde, é quando a gente para e pensa, né, uma pessoa com um transtorno mental trans no manicômio, né, porque ainda é isso. Ainda é isso. A emergência psiquiátrica de Recife, de Pernambuco, ainda é um manicômio. Por mais que neguem, por mais que digam que não, algumas estruturas estão consolidadas nas pessoas, né? Por mais que a gente tente buscar a quebra do paradigma do manicômio, eu sempre digo isso para as pessoas, o problema não é a estrutura, não é a insalubridade do local, é a estrutura que está dentro de você. E aí, quando chega essa paciente trans, é muito difícil, assim, porque quando ela está em crise, fica, né, exacerbada, é uma pessoa bipolar, e aí, para os profissionais, é muito difícil aceitar isso. Aceitar aquele corpo, aceitar aquela angústia que ela traz, e eu consegui criar um vínculo com ela para que ela pudesse ser cuidada, né? E aí, um dos momentos, a mãe dela estava presente e a mãe dela tem uma religiosidade muito intensa, assim, e ficou instigando ela até o ponto de que ela, para as pessoas entrassem em crise, né? Mas ela não estava em crise, ela estava sendo reacionária ao comportamento da mãe. E aí eu tô chegando, quando eu vejo, tá se juntando assim, um monte de gente para medicar a pessoa. Aí, tipo, o que é que tá acontecendo? Não, porque ela tá agitada, tem que medicar, tem conta. Calma. Aí fui conversar com ela e aí ela me trouxe exatamente isso. Tipo, por que que vão me medicar se quem tá me provocando é minha mãe? Sabe? E aí eu tentando conversar com ela para que não acontecesse uma coisa mais traumática, né? Porque ela seria medicada, independente da vontade dela. E aí isso para mim foi muito marcante, assim. Depois até me senti como se estivesse invadindo também o espaço da equipe, porque eu nem era do setor, eu estava passando no setor e intervi. Mas assim, eu me senti na obrigação, enquanto profissional de saúde, de intervir naquela situação, porque não tinha sentido. E ainda falei para a mãe dela que quem tinha que ter sido medicada era ela, porque a paciente estava bem, ela não estava agitada, até que a mãe chegou e começou a instigar ela, sabe? E aí eu quis trazer esse relato para a gente realmente pensar assim, enquanto profissionais de saúde, né, os que são, o que é que a gente tem feito na nossa prática que diferencia, assim, que faz a gente profissionais melhores, na verdade, assim. Eu sempre me pergunto, eu sou enfermeira, e aí eu sempre me pergunto para quem eu me formei, né? Para quem eu me formei, a quem eu vou servir. E aí eu sempre lembro da minha formação, assim, que eu tive muito privilégio de participar de um movimento que eu não sei se ainda existe, porque, né, foi sucateado, que foi o Versus, mas, assim, aprendi lá que eu me formei para servir no SUS, para servir as populações carentes, as minorias. Eu me formei para isso. Me formei numa universidade pública para dar retorno à população. Então, acho que é isso, assim, essa formação para mim tem sido importante aqui, né? Porque é uma questão também que a gente não vê muito na academia. E acho que é isso. Essa é a minha Eu que contribuição da noite. agradeço Muito pela obrigada. contribuição. Foi uma obrigação profissional. A psicologia, ela tem um debate. Qual é o objeto do estudo? E eu, que sou uma pessoa muito travessa, costumo dizer que o melhor objeto de estudo e que perpassa por toda a área da psicologia é a escuta e o acolhimento. Que muitos comportamentos que
estão sendo demonizados ou tratados como transtornos, na realidade, é uma expressão do próprio sentimento. É uma tentativa de dizer: eu preciso que as minhas necessidades estejam sendo atendidas. E isso é para ser o mínimo que um profissional conseguisse abarcar. Essa troca intra e intersubjetiva. Esse olhar sobre o sujeito e não sobre as transgressões do sujeito. Então, tranquilo, Ana. Então, qual profissional você está se tornando? Como você pretende incluir esses aspectos na sua rotina, não profissional quanto pessoal? Como unir isso, porque a gente sabe que muitas vezes a espiritualidade vem relacionada com a religiosidade. Se um paciente seu, em fase terminal nos cuidados paliativos, fosse uma pessoa que é gay e ao mesmo tempo protestante, como você faria para dar esse certo conforto? Como você conversaria sobre esses aspectos que parecem estar em demandas completamente opostas? E aí, eu disse, né, que a gente estava numa praça de fofoca, já tô encerrando para o Emanuel entrar. Eu acho que toda fofoca, ela precisa ser aumentada, de certo, para tornar o babado mais condizente com o nosso jeito. Então, como você vai sair daqui aumentando essa fofoca? Quais são as medidas profissionais, as medidas pessoais que serão aumentadas a partir das reflexões generadas hoje? Pode vir, Emanuel. Olá, muito importante eu falar de você, Ana e Anthony. De verdade, acho muito enriquecedora esse debate, né, esse diálogo. Eu vou trazer aqui, bem rápido assim, sobre a questão de uma metáfora, né? Eu acho que todo mundo já deve ter assistido o filme de Star Wars. Você conhece o Darth Vader, né? O Darth Vader, ele é um vilão, mas ele é uma pessoa com deficiência. E ele, como PCD, ele tem a própria autonomia. Ele tipo, usava armaduras adaptadas, usava a questão da magnitude para ele até que não deixou de fazer as coisas. Eu, tipo, ficar em casa para receber INSS. Não. Ele está tendo que estar na luta pelo trabalho, que está na luta do dia a dia, pelos direitos. E a pior barreira seria o capacitismo. Mas, voltando do Darth Vader, ele tem um filho, Luke, que ele é PCD, que perdeu a mão, também não parou de ter sua autonomia. E outra, e quando eu falo autonomia e independência, são duas coisas diferentes, mas que andam de mão dada. Independência, quando eu falo covar o dente, acordar, levantar, tomar banho, e cada um tem a sua forma, né, de se adaptar e cuidar. E a diferença da autonomia são ações dela, as escolhas que ela vai agir e posicionar. Eu acho muito importante, como o Antônio trouxe, eu sou do ano de 87. E realmente, a gente é muito assim, da minha época para 90, eu fui muito escutado, muito infantilizado, o capacitismo, sabe? Porque o capacitismo é enraizado, como o Haná trouxe. Logo na questão da religiosidade da época, bem da época, é aquela coisa de buscar a cura. Mas cura de quê? Porque uma pessoa com deficiência, porque eu sou uma pessoa antes. A deficiência faz parte. Qualquer pessoa que pode se tornar com sua deficiência. Qualquer pessoa. No decorrer da vida, no decorrer do tempo. Mas no meu tempo, eu parava quando a gente falava numa sociedade que não tem uma preparação naquele tempo, de um pai, meus pais são sem deficientes, mas não tinham um preparo de como acolher uma pessoa com deficiência, ou como o que passar, qual estrutura pode ser passada. Para minha época, 90, eu ficava tipo buscando pela cura, não sei o quê, e tipo, era infantilizada. E também não entendia nessa época, eu gostava de brincar de tudo, de boneca, de rosa, de cor, de Sailor Moon, muitas coisas.
feminina. Eu sempre gostei, assim, da minha infância, né? Da minha infância. Mas, e não entendia os olhares estranhos. Os olhares, ei, tu não pode brincar disso. Isso é de menina. Não pode. Ai, você tá do lado de menina. Então, veio essa questão da palavra bicha aleijada. Então, eu me assustei porque não reconhecia essa palavra, esse contexto. Mas foi a primeira tipo, ofensa na alfabetização. E eu olhava assim, o que é isso? Por que essa agressão? Né, Antônio? Essa violência que no início você não percebe, mas você começa a sentir na realidade. E as primeiras pessoas que a gente aprende a entender e a sair da bolha é a gente mesmo, vivendo na nossa realidade, na nossa interseccionalidade, como eu, pessoa com deficiência e LGBTQIA+, porque, assim, na época, numa escola que não tinha estrutura nenhuma de acessibilidade arquitetônica, que não tinha rampa, que não tinha elevador, não tinha intérprete de Libra, não tinha uma pessoa para acompanhar uma pessoa cega, não tinha. Então, eu comecei assim, a me posicionar. Eu senti dentro de mim uma posição que, tipo, porra, eu tô pensando nas outras crianças e adolescentes, desculpa o palavrão, mas eu tenho que pensar nas outras crianças e adolescentes que vão para essa escola. Então, eu tomei um posicionamento de conversar com o diretor, de alertar com ele, sabe? E, tipo, ó, estrutura essa coisa de adaptar, vamos adaptar isso aqui. E ele adaptou. E não levou tempo, e foi adaptado. Mas para minha época, que é bem cru e ainda dura, e como o Hannah trouxe, me fez pensar muita coisa, tipo, da questão da realidade também, porque, assim, quando a gente fala em realidade, a gente percebe que a pessoa com deficiência, ela é muito colocada numa caixa só, afastada de outros. Tipo, ela é vista como dessexualização. Elas são dessexualizadas, são vistas como especial. Por que essa palavra é incômoda na comunidade do movimento da pessoa com deficiência? Porque especial, ela é como se fosse algo puro, algo que não tem maldade, algo que não tem sexualidade, sabe? Não, nós temos a nossa sexualidade. Cada pessoa com deficiência, ela tem a sua singularidade, sabe? Tem a sua vivência. Tendo questão de gênero, identidade, cada um tem a sua forma diferente. E como eu sou uma pessoa com deficiência, tenho a minha identidade, tenho a minha sexualidade, minha orientação sexual, mas a gente é visto muito na religião, muito colocada de sexualidade. E quando eu falo a palavra especial, é porque é puro, é um anjo, e é infantilizado nisso. E aí, quando eu falo da infantilização, eu falo bem grande, parece tão pequenininho, que nem todo mundo conhece ainda. O capacitismo, que ainda está sendo visto, mas isso já foi colocado assim, em vários diversos movimentos fora. Mas aqui no Brasil, a gente só escutou isso, tipo, 5 anos, 6 anos atrás, né? Então, e a gente não vê isso na prática. Fala, mas na prática a gente não percebe. Então, traz a teoria. E eu comecei a perceber quando eu comecei para uma faculdade. E assim, ir para a faculdade, eu pensava os olhares estranhos, os olhares preconceituosos, os tons de infantilização, tratando, atitudinais, né? Quando eu falo acessibilidade de atitudinais, estou falando de tratamento, de pessoa por pessoa. Você me trata pessoa com respeito, como você me espelhar. O espelhar é a empatia do outro, sabe? É como você vai receber o outro. Como é que tu vai receber essa pessoa nessa faculdade? Como é a forma de tratar? Porque igualdade para equidade é diferente. Igualdade, ela oferece uma coisa padrão e única. Já a equidade, ela oferece a oportunidade para aquela necessidade específica daquele indivíduo. Por exemplo, se eu vou a um show, vai ter uma adaptação de uma plataforma maior para eu poder assistir o show, sabe? Porque não só para mim, mas eu penso como pessoas que têm um suporte de cadeira de rodas, pessoas com suporte de muletas, né? Pessoas que estão acompanhadas. E aí, mano, é possível independência e autonomia junto? Sim, é possível. Desde que as estruturas sejam adaptadas, sabe? Porque na minha época, não tem ninguém para ensinar a gente. A gente que aprende com a vida é só a gente mesmo. A gente que aprende no cru da realidade dessa violência que a sociedade pisa, a gente não falava. Que bom que esse posicionamento que a gente pode falar,
A gente está no lugar de fala, a gente pode se expressar. E a gente não é visto como protagonismo. A gente é visto como secundário, terciário, como algo na caixinha. A gente é uma pessoa importante também lutando pelo nosso direito. Quando a gente fala de LGBTQIA+, a gente também tem que lembrar que tem pessoas com deficiências, temos pessoas gordas, temos pessoas de outras estruturas das suas vulnerabilidades dentro do LGBTQIA+. E como eu, como bissexual, também já sofri um preconceito da comunidade LGBTQIA+, porque, não, você não gosta disso, você não gosta daquilo. Então você, opa, por quê? Qual é o problema de ter essa questão da bissexualidade, sabe? Então você começa a pensar e sair dessa bolha, sair da bolha e pesquisar. Mas o movimento da pessoa com deficiência, Hannah, muito interessante. Desde a década da Segunda Guerra Mundial, 1940, a questão do nazismo mesmo, muitas pessoas foram mortas. Mas aquela coisa, naquela época, as escolas, restaurantes, pessoas com deficiência eram jogadas no manicômio, Antônio. E eram colocadas, tipo, se tivesse uma pessoa num restaurante, ligava para a polícia para botar para fora do restaurante uma pessoa com deficiência, sabe? Então, de ter muita visibilidade disso. O que mudou hoje? O que está mudando? Ainda tem que melhorar mais. Tem que melhorar mais. Não é só uma pauta, não é uma noite, não é só uma conversa do debate que a gente vai trazer. É todo dia a gente está debatendo, porque a gente fala de Setembro Amarelo, mas a gente não fala de Setembro Verde. A gente não vê Setembro Verde falando de uma pessoa com deficiência. Agora que a gente está vendo mais essas coisas, como representatividade como Pequena Lô, Leandrinha Duarte, Mariana Torquato. Agora que a gente está vendo. Mas na minha época, na minha infância, quem eram as pessoas que eu sentia representadas com a pessoa com deficiência? A maioria que eu via era um personagem vilão PCD, né? Ou algo como Sofrível, algo como a Cunda de Notre Dame naquela época, sabe, desenho, que para mim foi um choque. E a palavra pejorativa quando eu digo anão, porque anão a gente é colocado como, dado como chacota, como piada, engraçado, circo, sabe? E isso é pejorativo. O correto é baixa estatura e pessoa com nanismo. E é pessoa. E a pessoa não vê, a pessoa vê logo a deficiência. Esquece que somos pessoas, que temos nossas histórias, que temos nossos direitos, que temos nossa sexualidade e sentimento, direito, sabe? Então, na minha época não tinha representatividade. Então a gente está vendo isso mais agora, que bom, que aos poucos estão mudando. Mas isso lá fora, nos Estados Unidos, já começou desde a década de 70. Principalmente um acampamento de umas pessoas com deficiência que reunia para lutar pelo direito de poder de trabalho, de saúde, de lazer. E não tinha estrutura nenhuma da falta de acessibilidade. Não tinha estrutura nenhuma de acessibilidade naquela época. E a importância, vocês verem mais importância hoje, a gente está percebendo que, ao pouco, vendo mais intérprete de Libra no show. A gente está percebendo algumas pessoas legendando, porque antes não fazia legenda. Você vê mais audiodescrição agora, mais, depois dessa pandemia que a gente percebe mais, sabe? A gente não vê cardápio de braille, a gente não vê no curso de uma língua tentando colar disciplina que poderia ter colocado Libras, e agora estou aprendendo Libras, mas que poderia, tipo, nossa, tem aula de inglês, mas por que não tem aula de Libras? Que também é importante, é uma língua, sabe? E quando eu falo demais, sabe, gente? Mas tô aqui, tô de boa. Então, aí esse capacitismo, ele tem vista de várias formas. Não é uma só coisa. Pessoal, o que é capacitismo? Capacitismo, gente, é um preconceito já discriminatório contra uma pessoa com deficiência. Ela é tirada a autonomia da pessoa. Uma pessoa com deficiência não pode ter autonomia, não pode ter uma vida de sexualidade, não pode ter uma vida trabalhando. A gente é colocado tipo, se aposenta logo e fica recebendo seu dinheirinho dentro de casa, não precisa fazer nada, tadinho. E a gente é visto muito como tadinho, como coitadinho, sabe? Não pode ser invisibilidade. E o Vale PCD começou a reagir, eu, como sou dessa ONG, eu junto com o Priscila, a gente começou a sair nesses locais, cadê outras pessoas com deficiência nesses locais? Que a gente, claro que tem um espaço LGBTQIA+,
Mas a gente não vê outras pessoas com deficiência. A gente não via ferramentas de acessibilidade. Estava faltando. E aí a gente, bora crescer. A gente no início começou então, um mapeamento de espaços acessíveis para dar segurança e autonomia para outras pessoas com deficiência acessar aquele local. Tipo, poxa, nossa, esse barzinho, que aqui em Recife tem bar do céu, vamos dizer, tem rampa, massa. Tem banheiro PCD? Tem, massa. O balcão é baixo? Tem QR Code de cadastro de audiodescrição? Massa, tem. Então essas coisas são muito pontuadas, então é importante. E justamente, Antônio, concordo que essas coisas tem que ser falado, tem que ser essas coisas pejorativas não devem ser mais ditas. Porque da mesma forma que existe o racismo, da mesma forma que existe a homofobia, tem o capacitismo também, né? Então, não ser falado, nem usar as piadas recreativas, as frases, né? Ai, te manca, desculpa de muleta aleijado. Essas coisas ofendem, mas para o dia a dia não se percebe, não, parece natural, e não é natural, não é legal, sabe? Da mesma forma que tem um racismo, da mesma forma que a homofobia e a transfobia. E aí, gente, qual a importância? A importância é de trazer essa visibilidade, de trazer esse protagonismo das pessoas com deficiência. Eu quero saber da pessoa. E tem um livro que eu amo, que é de James Hart, eu vou deixar aqui, Por que Você é Assim? E conta uma história de João. Ele é PCD, uma pessoa... ele é uma pessoa com deficiência física, mas a gente, na sinopse, a gente quer saber de João. Quem é João? Sabe? Antes dessa condição. Então, é uma leitura suave, é uma leitura tanto para qualquer idade, e ela é bem ilustrativa. Eu vou passar embaixo para vocês, eu mando para Hannah e Antônio. Muito interessante. Tem uma série que eu amo, que é Special, que vale muito a pena assistir, que aí vocês vão perceber várias camadas, não só de agora, mas várias camadas, como sair do armário como pessoa com deficiência e sair do armário como LGBTQIA+. Tem 2 temporadas. Na segunda temporada, vocês vão sentir mais a palavra desse capacitivo, do pornô motivacional, que vocês vão entender mais sobre isso. Mas a gente fala assim, até como pessoa com deficiência, para eu sair do armário, é difícil, porque a gente não vê outros corpos com deficiência sendo representados. A gente não vê palcos de protagonismo de pessoa com deficiência no lugar de desenho, cantores, apresentadores. Não vê, sabe? E que bom que hoje a gente percebe mais, como desenho, filme, sendo falado mais. Mas ainda deve ser melhorado, ainda pode ter em atualidade. Eu espero que futuramente, com algum filme da Disney ou desenho, sei lá, tenha alguma pessoa com deficiência representante nessa força, nessa fala, né? Por favor. E outra série que eu indico é Atypical, que é muito interessante também. E tem um documentário chamado Creep Camp. E fora, outra coisa, tem coisas que serem melhoradas. Por exemplo, eu tenho TDAH. Aqui no Brasil, não é visto como deficiência. Mas lá fora, sim, é conhecido como pessoa com deficiência. Neurodivergente, sabe? Então, eu sou uma pessoa neurodivergente, como TDAH. Mas aqui no Brasil não é reconhecido. Tem com autismo, tem com dislexia, mas TDAH não, sabe? E aí, gente, nesse meu recorte, assim, de escola, a militância vem de dentro da gente mesmo. Não é os pais que ensinam a gente, é a gente que aprende no decorrer do tempo, sabe? Quando eu falo especial, fulano é especial, como pessoa para você na sua vida, isso aí é maravilhoso, tudo bem. Mas dizer uma pessoa com deficiência especial como puro, separa, sabe? É só uma coisa assim, só para contextualizar vocês refletirem. Não vai ser de agora que vocês vão... Ai, por quê? Não, de repente, leve isso para casa, para entender. E realmente é como... Eu adorei a fala de Antoninho quando a gente fala casa de avó, casa de pai, casa de amigo. Porque é com quem a gente se identifica mais.
quais são os pensamentos, sentimentos mais comuns no dia a dia, né? Porque avós de outras gerações são outros tempos, outros pensamentos. Então, essas coisas pode ter mudado, mas a gente não deve deixar de falar, a gente tem que falar, a gente tem que trazer esse debate, dialogar na roda de mesa com família e entender a realidade do outro, que é uma realidade de uma pessoa minha que não é igual ao outro, de ninguém aqui, sabe? Então, eu com PCD, é muito difícil a gente achar um trabalho para PCD, muito. E quando a gente é colocado no currículo, tem que ser menos grave para você trabalhar. Ainda tem isso, sabe? Não esquece da nossa potencialidade. Esquece que lá no currículo a gente tem a potencialidade, que a gente aprendeu isso, a gente sabe fazer isso. Mas a questão da empresa, qualquer empresa, esquece de adaptar e prefere acabar de pagar uma multa do que contratar uma pessoa com deficiência. Porque a gente assim, não quer só estar na cota, mas é importante trazer essa produtividade das pessoas com deficiência nessa área de trabalho, qualquer âmbito. Que ele domina tanto quanto uma pessoa sem deficiência, ele vai junto, sabe? E mesmo que é um ambiente de trabalho, ela tem que ser adaptada, estruturada. Eu fui para um trabalho, vamos dizer, eu trabalho como comunicação, né? Cineasta. Tinha um lugar de edição que botava uma cadeira adaptada, parada. Tinha um lugar que botava uma porta, né, uma ferramenta na porta para poder entrar. E sim, gente, e o capacitismo é muito grande mesmo, a violência é grande, a gente tenta passar isso e não percebe. Mas eu não me calo, eu falo, eu dialogo, eu converso, olha, não faz isso, repente no que você falou, que você disse. Porque já aconteceu, por exemplo, a gente é muito desafiado o que é capaz e o que não é capaz, sabe? E já aconteceu de estar no trabalho e me colocou tipo assim, tu consegue lavar o prato e fechar a torneira? Sim. É como se eu fosse ter que dar justificativa se eu consigo ou não. E aqui as pessoas querem de respeitar o espaço do outro, quer dar autonomia do outro. E é colocado, você é capaz, sabe? Mas enfim, gente, eu sei que a fala é muito grande, é muita coisa para te falar, mas saúde também. A gente vê a questão, hoje a gente é código, fala CID, né? Código Internacional de Doenças, hoje não é, o Código Internacional da Funcionalidade, sabe? Então, aos poucos, vai mudando, aos poucos, quebrando essa questão, mais equidade importante, inclusão também. Se lembre do ditado do Darth Vader, né? Que olha que é um filme antigo, muito bom. E a tarefinha é essa, gente. Segue as pessoas quando quer, segue o Vale PCD. Então, o Vale PCD, assim, começou essa questão de tipo de trazer esse papo com pauta. A gente queria trazer pauta para falar, escutar o outro e saber a vivência do outro, sabe? Segue Antônio também, Raná também. O Vale PCD, assim, tá fortalecendo porque a gente fala sobre. Não é tipo ficar quieto. A gente tá falando do nosso direito, a gente tá falando da visibilidade, a gente tá falando do espaço para dar, sabe? Para dar e falar, sabe? A gente também tem psicoterapia capacitado, né? Contra o capacitismo e contra a LGBTfobia. São pessoas capacitadas e preparadas, com intérprete de Libra também. Temos orientação profissionais. A gente também lá no Vale PCD, a gente faz vistoria de consultoria no locais de eventos, né? Por exemplo, Carnaval vai ter um evento agora e a gente faz essas vistorias de observar todos que vai precisar, sabe? Então, quando for conversar com a pessoa, escute mais essa pessoa, deixa a pessoa falar, mesmo que vai ter um conflito na sua mente, milhões de coisas, mas escute, leve para casa. Veja esse filme de série que eu indiquei também. E assim, para eu entender, eu demorei muito, porque eu também fiquei numa bolha muito grande do capacitismo, que assim, para eu sair, quando a gente começa a sair, ser olhado diferente, sabe?
E infantilidade mesmo, ai, por que você tá aqui? Nossa, você é bissexual? Tem um problema, sabe? É muito, tipo, você tá sozinho, como qualquer pessoa poderia estar sozinha, estar ali para um evento, de participar, se divertir com direito, sabe? Lógico, assim, com cuidado, como qualquer um. Cada um tem o seu limite, e reconhecer, cada um tem seus limites. Tanto pessoas sem deficiência também. É isso. E eu agradeço muito, assim, é muita coisa para te falar mesmo, Ana. Até para falar um negócio de hospital psiquiatra, de neurodiversidade, autismo, era um dado eletrochoque na época. Sabia? Eletrochoque. Enfim. É isso, gente. Tem muita coisa. Deixa eu ver. Muito obrigada, Manuel. Foi maravilhosa a tua fala, importantíssima. E eu acho que ratifica essa importância, né, da gente estar sempre de olho nos nossos discursos, né? Porque a gente percebe que, ao longo da história, a gente vê a política, né, a jurisdição, enfim, dando passos à frente. Mas a sociedade não tanto, né? Não, Então, o que é que falta? e a O que é sociedade, que falta pra e a gente, né? sociedade ainda vela tipo dela, assim, né? Nossa, ele é PCD, então não deixa esse espaço da pessoa falar. Quando a gente fala. O pessoal prefere se meter, o pessoal prefere falar por ele. Não deixa esse espaço. Espera aí, dá o microfone para uma pessoa, deixa ela se expressar, deixa essa pessoa falar, sabe? Com certeza, com toda certeza. E é que a gente Muitas vezes fique de olho, né, nessa desconstrução nossa, né? A gente, como Isso. indivíduo, a gente pode mover, né, aos poucos essas questões, que a gente possa visitar esses espaços nossos, né, de amigos, familiares, na saúde, principalmente, que é o nosso E tema. principalmente o reconhecimento. Você começa a perceber essa questão de você passar por preconceito, mesmo que você não. E como começa a ser aliado, é quando você começa a reconhecer. É como começa a cair a ficha. Eita, paz. Eita. Sabe? Aí você começa a associar e entender, compreender. É isso que é empatia. É empatia de tipo, poxa, vai ter um show aqui, mas eu vou colocar um suporte, vou colocar uma rampa, e vai ter máquina, vai ter um elevador, e vai ter todos aqui. É isso que é empatia, é o tratamento, sabe? Acho que a empatia resume bastante o nosso encontro, né? O que a gente deseja para os profissionais de saúde, para que a gente possa realmente ter a empatia, né? E ter essa reflexão. Galera, fiquem pra gente tirar o print com vocês. Não sai agora, não. Só um minuto. É verdade. Tirar o print ainda com todo Vamos mundo. tirar o print. Bianca, tu consegue tirar? Já guardei aqui. Tira o print. Pra ver o filme. Vai tirar? Tá ok. Alguém tira, quem vai tirar? Eu tiro, vai. Oi. Pronto. Obrigado, pessoal, pela colaboração. Até a próxima. Tchau, tchau. Nosso próximo